Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do nosso canal falando de Bíblia. E nessa feita eu tenho o meu irmão, obreiro, Júnior Santos, que envia a sua pergunta. Pastor Paulo, como entender Mateus capítulo 4? Vamos ler Mateus capítulo 4? Você tem a sua Bíblia aí de posse, em mãos? Em casa, no escritório, no trabalho, na mochila que está indo trabalhar ou voltando do trabalho, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Pegue a sua Bíblia junto comigo, vamos ler Mateus capítulo de número 4, falando de Bíblia. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito aqui está em letra maiúscula e você entende que é o Espírito Santo. Para ser, isso é que é complicado, tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porém, Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Segundo estágio da tentação. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, que tem aproximadamente de 75 a 80 metros de altura. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. O diabo também sabe de Bíblia, ele está citando a Bíblia, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares com o teu pé em pedra. Verso 7, respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso de número 8, terceiro estágio da tentação. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Verso de número 10, então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu acredito que a dúvida de muita gente está logo nos versos primários, que foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Essa eu aprendi com o pastor Ronald Gustavo. Nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que colocou. Você lembra? Que o diabo colocou Jesus no segundo estágio da tentação, no pináculo do templo. E nem todo mundo que está no deserto foi o diabo que levou. Porque a ideia de deserto é de padecer sofrimentos, é sofrer com necessidade, é padecer com enfermidades. E a ideia hoje de que sofrimento é algo diabólico, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua história é escrita pela mão de um Deus que não erra. Ele não tem prazer no seu sofrimento, mas ele também age no sofrimento do ser humano para revelar a grandeza do seu poder e entender que tudo provém dele. Ou seja, Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as tragédias mais fortes na nossa vida podem ser uma porta de oportunidade de milagre de Deus em nós. Ou seja, a gente acredita que o Espírito Santo só vai levar a gente em obra boa. Você lembra de Ezequiel, quando foi conduzido em espírito a um vale de ossos secos? Você lembra de Daniel, que pela fidelidade a Deus, o Espírito permitiu que ele fosse jogado em uma caverna cheia de leões? Você lembra que os amigos de Daniel, por não negarem a fé, o Espírito os permitiu que eles fossem jogados na fornalha, e dentro da fornalha, eles que foram jogados em número de 3, aparece um quarto ser, semelhante ao filho do homem, ao filho dos deuses, como alguém queira interpretar.
Ou seja, o sofrimento faz parte da vida do ser humano. Nós não estamos isentos de problema, de adversidade. O crente pentecostal tem o seu maneirismo de fala. É funil, é peneira, é deserto, é dor, é estreito, é várias coisas. São várias coisas. Mas, na verdade, tudo isso revela o cuidado de Deus. Que, na verdade, nós não somos tão fortes como pensávamos. Que a nossa inteligência nem sempre é algo tão confiável que vai nos conduzir às saídas que a gente necessita, que é só a mão do Senhor produzindo em nós a sua ação extraordinária, é que aprendemos a viver na total dependência do Senhor. Ou seja, viver pela fé não é viver no país das maravilhas como Alice, não. É também passar por perigos, é às vezes bater de cara com o diabo, assim como Jesus. Só que veja a argumentação do diabo com Jesus, ele sempre usou a palavra. No primeiro estágio, ele tenta quebrar a identidade de Jesus como filho de Deus e sendo Deus. Ele tenta retorcer essa identidade. No segundo estágio da tentação, ele tenta quebrar o mandamento onde a honra é de Deus e que nós temos que colocar Deus como prioridade. Se joga daqui porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos. Jesus tem poder, irmão, até para flutuar, para fazer o que quiser. Ele poderia se jogar e não cair. Ele vai muito além da física e das forças da natureza. Todavia, ele vai se pautar pela palavra, porque ali ele está na condição de servo. E na condição de servo ele está como obediente. Jesus é tentado na questão de prazeres, de fortuna, de riquezas, porque o diabo está tentando fazer política com ele. Se prostrado me adorar, eu te dou todas as glórias do reino deste mundo. Ele está dizendo assim, eu tenho acesso a coisas dessa terra. Só que quem é cidadão do céu não se vende nem se rende às coisas dessa terra. E eu termino a minha oportunidade de fala para o obreiro Júnior Santos, em Mateus capítulo 4, desmistificando o texto, que Jesus, ao perseverar nesta tentação, ele então é servido pelos anjos. Só teremos o direito ao banquete espiritual, uma vez que não negarmos a fé. Nós desejamos muito de Deus, mas doamos muito pouco da nossa vida para Deus. Nós queremos tudo do céu, mas queremos dar pouco de nós aqui na terra para com o reino dos céus. E aí Jesus é a prova viva que existem valores que são inegociáveis. Não tem como a gente negociar aquilo que é inegociável. Ou a gente se mantém santo e puro e dentro da visão que Deus nos deu, ou a gente vai ceder e vai cair e vai ser seduzido e engodado pelas coisas do diabo e pelas coisas desta terra. E aí você lembra da palavra de Paulo apóstolo em Romanos capítulo de número 12, no verso de número 2. E não vos conformeis com este mundo, seu sistema, mas transformai-vos, ou seja, tenha uma metanoia, uma transformação, porque uma vez que a sua mente é mudada, o seu comportamento é mudado, a sua ação é mudada. Quando você se fecha para o evangelho, quando você se fecha para as verdades de Deus, você está aberto para o mundo e fazer tudo que o mundo quer. Mas aí Tiago também vai dizer no capítulo 4, no verso 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus? Não tem como estar bem com Deus e estar bem com o mundo. Estar bem com o céu, estar bem com a vontade de Deus é ser inimigo, é estar em guerra com a vontade do diabo. Por isso, há quase que uma estranheza para a gente no capítulo 4 de Mateus, quando ele diz, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, tem horas que Deus vai estreitar o nosso caminho, como já dizia o profeta menor, tem hora que ele nos leva para o deserto para saber como está o nosso coração. Não tenha medo, deserto é escola de Deus, deserto é escola de preparação, deserto é escola dos fortes, deserto é lugar dos banquetes celestiais que Deus separou para a nossa vida. Lembra de quando o Senhor falou com Moisés? Vai lá tirar o meu povo da mão de Faraó e conduz esse povo ao deserto para que eles me celebrem uma festa. Deus não poderia fazer um banquete para eles lá no Egito? Por que os conduziu ao deserto?
porque Deus queria saber como andava o equilíbrio das emoções desse povo, porque a ideia de coração no hebraico é leve, a palavra hebraica é leve, e a palavra hebraica que distingue esse órgão que nós conhecemos como coração, não é esse músculo que está dentro do nosso corpo, e sim a questão dos nossos sentimentos ligados à nossa razão. É como a mudança de pensamento, ou seja, de tudo que se deve guardar, disse Salomão, guarda o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Quando você guarda a sua mente, quando você guarda a sua emoção, quando você guarda os seus sentimentos, você vive uma vida equilibrada e então Deus envia os seus anjos para um grande banquete. Júnior Santos, meu amigo de São Paulo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado pelo carinho com Falando de Bíblia. É um prazer responder os irmãos aqui através desse vídeo resposta. Faça como nosso irmão, envie a sua pergunta ou pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp. Não deixe de interagir, compartilhe esse vídeo, deixe o seu coraçãozinho e vamos juntos aqui nesse vídeo resposta Falando de Bíblia.